Então é diferenciado. Quantos estão felizes de estar na casa de Deus nessa manhã? Glória a Deus. Eu fiquei feliz de ver alguém que voltou do Brasil, está aí com a gente hoje. Pantera Negra está de volta. Aí, Vini, seja bem-vindo novamente. Quem não conhece o Vini, depois conhece, gente. O cara é bom, gente boa pra caramba. Vocês vão ficar aqui comigo? Vão? Obrigados, mas vão. Gente, manhã de batismo, quantos são felizes por novos nascimentos? Quantos amam celebrar a ceia do Senhor? Sim ou não? É maravilhoso demais, eu amo dias que nós temos batismo na igreja, eu amo ver como o Senhor, Ele ministra no nosso coração, toca em corações e muda realidades das pessoas. Ontem nós tivemos aqui nosso café de novos membros e a gente teve a aula do transferência numa sala, que são as pessoas que estão vindo de outras igrejas e querem congregar, caminhar e conhecer mais da nossa visão, né? E também na outra sala nós tivemos o aulão do batismo. E essa é a segunda vez que a gente faz dessa forma, né? E ontem foi a primeira vez que a gente fez de forma mais simples, mais intimista, com o objetivo mesmo de caminhar mais próximo das pessoas, conhecer as pessoas, estar mais próximo. E é maravilhoso poder, eu amo ouvir histórias de ver como Jesus tocou em cada coração. É incrível ver como Jesus pega pessoas completamente diferentes, cheias de coisas diferentes, e Jesus atrai elas para o centro do seu amor. Isso é maravilhoso demais. E conforme a gente vai conversando com as pessoas, a gente vai vendo as convicções sendo desfeitas, os corações sendo quebrantados, as mentes sendo tocadas pelo amor de Jesus. E a frase que fica no final de tudo isso é: Jesus, Ele é irresistível. Faz sentido? Acreditem, a Júnia falou que é verdade. Então, né, confirmou. Jesus, Ele é irresistível. Quantos amam Jesus? Quantos aqui já entregaram a sua vida para Jesus? E quantos amam caminhar com Jesus? Mas tem mais uma outra pergunta aqui: o quanto de fato nós verdadeiramente na nossa vida, na nossa caminhada, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nós refletimos o amor que nós sentimos por Jesus? Faz sentido? Quando eu estava orando ali, né, eu estava falando assim: e aí, Senhor, o que o Senhor tem para nós hoje, né? Não que eu não tenha nada preparado, gente, mas falando assim, vai que, né, Deus é perito em mudar situações, Ele gosta disso. E, sabe, o Senhor ministrou no meu coração algo muito forte. Eu senti essa frase, não sei te dizer, Deus falou, mas senti no meu coração algo assim, sabe, é muito mais do que ser crente, é sobre ser filho, sabe, é muito mais do que acreditar em Deus e acreditar em Jesus, é sobre ser filho de Deus, é sobre verdadeiramente representar a família de Deus e viver sobre os princípios, os parâmetros, a vontade de Deus. Faz sentido isso? Quantos estão comigo? Sim ou não? Então não é só sobre a gente ser crente, a gente crê, até o diabo crê. É sobre a gente de fato expressar a nossa filiação e nós verdadeiramente representarmos a paternidade de Deus na nossa vida. Amém? E eu gosto do culto de batismo, até eu estava conversando com algumas pessoas, eu gosto do culto de batismo porque o culto de batismo ele tem as suas peculiaridades. Ao mesmo tempo que nós ficamos muito felizes, eu sou uma das pessoas mais felizes no culto de batismo. Eu falei para a galera, a hora que nós entrar ali naquela banheira, vocês vão ver que eu vou ser a pessoa mais energética e feliz que está ali. Um pouco do frio, mas brincadeira, a gente botou aquecedor não. Porque eu amo viver a realidade do batismo, ver pessoas se convertendo, aceitando Jesus, sabe? Realmente representando publicamente a decisão de viver para Cristo. Isso é maravilhoso demais. A gente olha para Mateus capítulo 28, onde Jesus comissiona todos os seus discípulos a viverem e cumprir essa missão. Então, quando a gente está verdadeiramente representando isso, é como se algo no nosso coração dissesse: Jesus, pela sua graça e misericórdia, nós estamos cumprindo a sua missão. Que privilégio temos de fazer parte da restauração e da salvação do mundo. Isso é muito incrível, sim ou não? Isso é maravilhoso demais, a gente poder fazer parte disso com Jesus. Só que ao mesmo tempo que é muito bom e muito louco fazer parte disso, há uma pressão muito gigante no culto não apenas no culto de batismo, na nossa vida cristã, mas no culto de batismo também, porque há dentro de uma atmosfera espiritual uma opressão que não quer que essas coisas aconteçam. Essa é a verdade. Que não quer que de fato as pessoas aceitem Jesus, não quer que as cadeias do nosso coração sejam quebradas, não quer que as cadeias dos nossos pensamentos sejam quebrados, não quer que a gente verdadeiramente venha confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então é perceptível, semana de batismo, culto de batismo, a atmosfera fica um pouco tensa, a parada, fica um negócio... Faz sentido? E eu amo isso, porque eu amo isso. Porque é nesses momentos, aí você vai entender aonde eu quero chegar para nós começarmos a ministração dessa manhã. Porque é nesse momento que, de fato, nós validamos se nós temos fé e se nós cremos em Deus.
quando nós não estamos sentindo que Deus está aqui. Quando nós não estamos percebendo um movimento, nós não estamos emocionados, nós não estamos chorando, nós não estamos, talvez, até nem entendendo o que está acontecendo. Parece que, pelo contrário, parece que se tivesse um placar e fosse um jogo de futebol, está 15-0 para o inimigo, às vezes. Faz sentido? E isso demonstra para o cristão o quanto de verdadeiramente ele crê e ele tem fé. Quando eu não sinto, quando eu não entendo, quando as coisas não estão acontecendo, ou pelo menos não estão acontecendo da forma que eu espero, ou quando parece que as coisas não estão fluindo, eu não vivo pelaquilo que eu sinto, eu vivo pelaquilo que eu creio. O cristão ele deve viver pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, e se mover pela vontade de Deus e pela direção do Espírito, mesmo que ele não esteja sentindo nada. Faz sentido? Sim ou não? Então eu queria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: acalma o teu coração. Aguenta coração. Fala assim para ela: aguenta coração. No culto de batismo, geralmente a gente fala palavras evangelísticas sobre o novo nascimento, sobre aquilo que Jesus fez e faz, e essa é uma verdade, a gente sempre traz palavras como essa. Mas nós já ceiamos, nós sabemos o que Jesus fez por nós. Os que vão batizar estão aqui nessa manhã, que se decidiram. Ontem a gente praticamente falou a Bíblia inteira, falando pra caramba. Eles não aguentam mais me ouvir, eles estão falando assim, adianta, acaba de uma vez. Só que o Senhor colocou uma mensagem no meu coração que eu acredito que ela é muito importante para essa temporada que nós estamos vivendo, para o século que a gente está vivendo, para o tempo que a gente está vivendo, e é algo prático, algo para você colocar em prática na sua vida, para você ver a verdade e a realidade de Deus vivendo na sua história. Quantos aqui querem viver uma vida guiada e alinhada por Deus? Quantos aqui querem decidir bem? Quantos aqui querem verdadeiramente ser orientados pelo Senhor e na sua jornada, na sua caminhada, você viver os sonhos e os planos de Deus para você? Todo mundo aqui quer. Isso é algo que não adianta perguntar, que isso é que nem perguntar que ganhar na Mega Sena. Todo mundo quer viver isso, sabe? Mas existe uma parte que nós precisamos prestar atenção. E hoje eu vejo que é algo que nós estamos negligenciando. E como igreja nós não podemos fazer isso. Como igreja nós precisamos entender que existem princípios, existem coisas que são básicas, fundamentais do cristão, e que nós não podemos abrir mão disso. Deus ele é poderoso, sim ou não? Deus é maravilhoso, Deus pode fazer qualquer coisa do nada, Deus pode mudar a minha história, Deus pode mudar a sua história, Ele pode e Ele já fez isso, mas deixa eu falar uma coisa, nem tudo está sob a responsabilidade de Deus. Tem coisas que nós precisamos preservar e guardar, e a mensagem que eu quero trazer para nós nessa manhã é: guarde o seu coração. Amém? A palavra de Deus, abre a sua Bíblia no Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Quantos amam o livro de Provérbios aqui? Quantos já leram o livro de Provérbios? Só a Júnia? O Jason também, gente. A Ágata também. Geralmente é o livro que a gente começa lendo, né? Não que vocês sejam novos convertidos, não. Vocês já são velhos pra caramba. Mas geralmente a gente começa a ler o livro de Provérbios, que é o livro de sabedoria. Eu quero ser sábio, né? Eu quero seguir os passos sábios para eu ir bem na minha vida. Se eu fizer isso, vai dar bem. Se eu fizer isso, vai dar certo. Mas eu quero adiantar uma coisa para você. O livro de Provérbios, ele não é um livro profético e ele não é um livro de promessas. Não quer dizer que você seguir tudo que está ali, é uma promessa de Deus que você vai desfrutar daquilo ali. Faz sentido? O livro de Provérbios é um livro de sabedoria, bons conselhos. É melhor você viver e fazer isso aqui, que a tendência de você ter esses resultados é muito maior e muito melhor se você cumprir e viver sobre esses conselhos, sobre essas práticas. Às vezes a gente fala que Deus prometeu uma coisa que Deus não prometeu, e às vezes a gente não vive uma promessa que Deus prometeu, porque acha que Deus não prometeu também. Então a gente precisa entender o que a palavra de Deus diz pra gente, amém? Então Provérbios é um livro de sabedoria, de bons conselhos, boas práticas que nós precisamos viver para termos bons resultados. O bom resultado não é uma garantia, ele é uma consequência provável da nossa ação. Amém? Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vamos orar.
Pai, muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra, muito obrigado por mais um culto, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Sua casa, Te adorando, celebrando ao Seu nome. Pai, nós oramos e pedimos que a partir de agora o Teu Espírito venha, Senhor Deus, ministrar a verdade da Tua palavra em nossos corações. Pai, venha guardar o nosso coração, venha sondar o nosso coração, que nós possamos colocar o nosso coração diante do Senhor. E Pai, nós queremos sair daqui, ensinados pelo Senhor e pela Sua palavra, a guardarmos o nosso coração, pois dele depende a nossa vida. Olha, Senhor Jesus, a verdade, Senhor Deus, e o temor que precisamos ter ao entendermos que do nosso coração depende a nossa vida. Por isso nós te pedimos, Pai, ministra em nossos corações essa manhã, nos liberta de nós mesmos para vivermos uma vida guiada e alinhada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos já leram esse versículo? Eu preciso fazer essa mensagem junto com vocês hoje, bate bola. Quantos já leram esse versículo? Quando você lê, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Rapidamente, me ajude, vamos ser um pouco interativo. O que você acredita que o escritor de Provérbios está falando com esse statement, né? Gastei agora, né? Guarde o seu coração. O que você acha que ele está falando para mim e para você? Muito bem, é isso aí. Me ajudem. Controlar as emoções. Muito bem, Fernando. O que mais? Isso aí também, gente. Vai. Eu preciso de 35 respostas, aí eu começo a pregar. Muitas das vezes, quando a gente lê esse versículo, acima de tudo que deve guardar, guarda o seu coração, a gente muitas vezes interpreta isso como somente guardar as nossas emoções, somente cuidar aquilo que, tem que guardar o seu coração, para você não ser machucado, né? Porque, o coração, a gente sabe, a Bíblia fala que o coração é enganoso, e de fato ele é, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas a gente trava esse provérbio apenas guardar o meu coração. Tem que guardar o meu coração. Tem solteiro que está guardando o coração já faz um tempão aí, entendeu? Que está guardando muito que ninguém está achando. Brincadeira, estou zoando. Fala a Deus. Estou guardando tanto que ninguém acha. Brincadeira. Mas eu gosto muito e eu acho que nós precisamos aprender a interpretar a Bíblia dessa forma, eu gosto muito de entender o contexto pelo qual as coisas são escritas. Tem alguém aqui que é parecido comigo, gosta de estudar o motivo pelas coisas que são escritas. E é muito interessante, porque o Provérbios, ele pode ser sim um livro da Bíblia, que você pode ler ele por porções, e as porções dele, ou versículos dele, já trazem aplicações práticas para a nossa vida. Mas quando a gente entende um contexto, as coisas começam a ficar um pouco mais claro sobre os princípios que verdadeiramente os autores estão trazendo para nós. Eu queria criar uma história, ou melhor, queria trazer um panorama por trás deste versículo, para que a gente possa entender o que acreditamos que foi Salomão, né, porque Salomão escreveu a grande maioria dos provérbios, acreditamos que esse também é uma autoria de Salomão, porque Salomão está falando para nós, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Hoje é algo prático, para você sair daqui aplicando a sua vida para ver uma nova realidade com Deus. Amém? Nesse capítulo de Provérbios, se você tem Bíblia, você vai ver que ele faz parte de uma porção do capítulo 4, que ele, na minha Bíblia pelo menos, o título dessa porção da Bíblia se chama Sábia Instrução de um Pai. Alguém também tem esse mesmo tema, esse mesmo título? Sábia Instrução de um Pai. Basicamente, nós estamos vendo aqui um pai instruindo seu filho a buscar e preservar pela sabedoria. Dessa forma, ele deve seguir alguns conselhos para que ele possa ir bem em sua vida. Nós já sabemos que todo mundo quer ir bem em sua vida aqui. E nós estamos lendo nessa porção, ou quando você ler essa porção, você vai ver que esse pai instrui seu filho a guardar os mandamentos do seu pai e viver. Guardar as instruções do seu pai e viver. Guardar os ensinamentos do seu pai e ter uma boa vida. Mas ele complementa dizendo, mas acima de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Quantas coisas hoje a gente tem que guardar, né? Aí tem que guardar a nossa família, sim ou não? Temos que guardar o nosso casamento. Quem não chegou, vai chegar. Amém. Oi? Guardar a língua? Guardar a língua, muito bem. Temos que... Tem gente que aproveita a oportunidade e já lança. Deixou quicando, pá. Nosso trabalho, nós temos que guardar o nosso trabalho, nós temos que guardar nossas finanças, nós temos que guardar os nossos relacionamentos e por aí vai. Sim ou não? Mas o conselho é, acima de todas essas coisas que nós temos que guardar o nosso coração. E como eu falei, é interessante pensar sobre esse contexto histórico desse provérbios, porque, como eu falei, a grande maioria dos provérbios foi relacionado ao rei Salomão. O rei Salomão, quantos conhecem a história do rei Salomão?
Só esses? Fica a dica. Vamos ler mais Bíblia. Vamos lá. Então, o rei Salomão, ele era o homem mais sábio que já existiu depois de Jesus, sim ou não? O rei Salomão, quando ele herdou o trono, Deus olha para ele e fala: Salomão, o que você quer de mim? Imagina. É até perigoso Deus fazer essa pergunta hoje em dia para a gente, né? Mas e aí Salomão, que estava tomando o trono de Israel, ele olha para Deus lá em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10, e diz: Deus, eu quero sabedoria e inteligência. Imagina, será que essa seria a nossa resposta? Deus, e aí, o que você quer de mim? Ah, Deus, sabe aí, né? E eu queria que a gente pudesse, antes de entender o versículo proposto dessa manhã, a gente pudesse entender esse contexto e que o Senhor já comece a ministrar no seu coração sobre a importância de nós, como cristãos, termos zelo, apego, amor e desejo pela palavra de Deus. Salomão, ele pediu inteligência, quer dizer conhecimento, saber e ciência. A ciência das coisas, o conhecimento das coisas. Ele pediu sabedoria, que é o poder de aplicar o conhecimento de forma correta. Então, basicamente, nós podemos dizer e definir sabedoria, olha isso, definir sabedoria como a capacidade de ouvir a Deus, compreender o que Deus fala sobre qualquer assunto, sendo Deus a fonte de conhecimento, e agir de acordo com o que Deus fala, ou seja, aplicar o conhecimento, mesmo que a gente não entenda por completo, porque nós confiamos na fonte de conhecimento que é Deus. Então, sabedoria é a capacidade de ouvir a Deus e agir de acordo com o que Deus fala. Isso é a verdadeira sabedoria. Isso que Salomão pediu para Deus. O rei Salomão, ele era filho de quem? De Davi, rei Davi, que era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Olha, nós estamos vendo essa linhagem aqui. Então nós vemos o rei Salomão, sábio, que era a capacidade de ouvir a Deus e de agir de acordo com o que Deus fala. E nós temos o pai dele, que era Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Você imagina você ter esse título? O Rafa é um homem segundo o coração de Deus. E aí, Rafa, o que você acha? Muito bom botar assim no Tinder. Não, estou zoando, não vou botar no Tinder, não, estou brincando. Deus falou. Imagina você ter esse título, um homem segundo o coração de Deus. E o que isso significa? Significa que Davi, ele era temente, obediente e dependente de Deus em tudo. E ainda que ele pecasse, como pecou algumas vezes, Davi tinha disposição sincera no seu coração de se arrepender e de entender que carecia da misericórdia e bondade de Deus. Isso é alguém ser segundo o coração de Deus. Faz sentido? Então, Davi, ele foi um homem que também amava a presença de Deus. Salmo 27, ele diz uma coisa: peço ao Senhor, que eu possa estar na sua casa para sempre e nunca mais sair daqui. Ele amava estar na presença de Deus. Davi também era um homem que tinha prazer na lei de Deus. Ele amava ler e estar com a palavra de Deus. E Davi também era um homem que se deleitava nos estatutos e mandamentos de Deus e tinha zelo pela palavra. O Salmo 119 é um salmo dedicado para a palavra de Deus. Então, Davi aqui, ele foi uma figura representativa, o único de toda a história de Israel, que representou rei, sacerdote e profeta. É muito interessante nós pararmos para pensar sobre esse contexto, porque aí vai fazer muito sentido na hora de nós dar o unpack naquele versículo que a gente leu. Davi, ele era rei, ungido por Deus para governar a Israel. Ele era sacerdote, ou seja, representante do povo perante Deus. E ele também era profeta, ele era a boca de Deus para o povo. O currículo era bom demais, né? Rei, sacerdote e profeta. Esse era o currículo de Davi e o currículo de Salomão. Homens sábios e tementes a Deus, que a perspectiva da palavra de Deus andaram bem em suas vidas. Então, nesse contexto aqui, desse Provérbios, capítulo 4, falando de uma sábia instrução de um pai, Salomão começa falando que ele ouviu, quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, o meu pai me ensinava. Então, esse contexto não deixa claro que Salomão está falando da história dele. Mas, pela narrativa bíblica e pelo aquilo que nós conhecemos, essa história, ou esses provérbios, eles se encaixam perfeitamente na história de Salomão e de Davi. Sim ou não? Tanto é verdade sobre isso, que no primeiro capítulo de Provérbios, versículo 7, Salomão diz, né, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E aqui começa a trazer para essa realidade do versículo que nós estamos falando hoje, que é prático. Nós vamos ver um homem
falando sobre um filho que recebe do seu pai instruções práticas para ir bem na sua vida. E se você ler do capítulo 1 de Provérbios até esse versículo 23 do capítulo 4, você vai ver Salomão falando somente sobre o temor de Deus, sobre buscar a sabedoria e sobre ter zelo pela palavra de Deus. A base e o fruto, a base e a raiz principal para alguém, e principalmente para o cristão, para ele ir bem, ser guiado da vontade de Deus, era estar baseado na palavra de Deus, na Bíblia. O primeiro passo que eu quero falar para você aqui, se você não tem amor pela Bíblia, se você não lê a sua Bíblia, se você não tem prazer de estar com a palavra de Deus, não queira de uma forma cósmica, de uma forma sobrenatural apenas, querer ir bem na sua vida. Não tem como. Não tem como. E essa é a nossa porção, o nosso esforço. Ler a nossa Bíblia. Deus já deixou uma palavra para a gente ler. A gente só tem que ler a palavra para ir bem na vida. Tem gente que quer ir bem, mesmo dentro da igreja, hora a hora para ir bem, mas não segue princípios que a Bíblia deu para a gente seguir. E não tem como. A conta, ela não fecha. Faz sentido? A conta, ela não fecha. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já vou adiantar uma parte aqui, porque eu acredito que Deus está me falando. Sabe, se Deus quisesse apenas falar de forma cósmica, através do teu irmão, ou através de sonho, de qualquer outra alegoria, de qualquer outra coisa, Deus ele não teria deixado uma palavra escrita. Deus ele não teria deixado uma Bíblia. Deus ele não teria deixado autores e escrito na história toda aquilo que Deus fez, promessas e princípios para mim e para você. Ele não tinha deixado isso escrito. Faz sentido? A nossa Bíblia ela é a palavra de Deus, a boca de Deus declarado. Quero conhecer o coração de Deus, a palavra de Deus. Quero conhecer quem eu sou em Deus, a palavra de Deus. Quero saber sobre o meu futuro, a palavra de Deus. A Bíblia ela tem resposta para todos os questionamentos que você tem na sua vida. Casamento, tem. Finanças, tem. Negócios, tem. Relacionamentos, tem. Futuro, tem. Passado, tem. Eternidade, tem. Da onde você veio, tem também. Tudo tem na Bíblia. Faz sentido? E às vezes nós não vamos até a Bíblia para entender a vontade de Deus, mas queremos, ou pelo menos acreditamos, ou imaginamos que Deus está falando no nosso coração de qualquer forma. Nós somos uma geração hoje em dia, nós vamos falar um pouco mais para frente, mas nós somos uma geração hoje em dia, principalmente de cristãos, que estamos sendo levados a viver pelo emocionalismo, ou pelas coisas alegóricas da igreja. Faz sentido? Sabe, a gente se apoia mais no que o pastor está pregando aqui em cima, do que a palavra de Deus diz. A gente se apoia mais aonde a profecia está acontecendo, aonde a manifestação está acontecendo, aonde tem aparência de espiritual e é bonito e mexe com o nosso coração. A gente está seguindo essas coisas, mas o princípio de tudo que é a palavra, às vezes a gente até esquece. Faz sentido? Então tá bom. Então o autor de Salomão, vamos entender que Salomão escreveu esse provérbio. Salomão aqui está falando então que o temor significa, temor é o princípio da sabedoria, o temor significa respeito, obediência, reverência a Deus, ou seja, respeitar, obedecer e ter zelo pela palavra e vontade de Deus. Isso é ser sábio. Só que agora começa uma parte interessante. Então, um princípio extraído da vida de Salomão e de Davi é que não podemos nos afastar da palavra de Deus. E a palavra de Deus contém tudo o que precisamos para termos êxitos em qualquer área de nossas vidas. Quantos concordam? Então, basicamente, como eu disse, a palavra de Deus ela tem resposta para todos os assuntos que nós temos na nossa vida. A narrativa bíblica mostra que tanto Davi, embora fosse tão próximo de Deus e soubesse tanto a respeito de Deus, por não guardar o seu coração, desviou-se da vontade de Deus. Salomão, que tinha também sabedoria para reinar de acordo com a vontade de Deus, por não guardar o seu coração, terminou mal a sua vida, fora da vontade de Deus. Então aqui há um princípio muito interessante, aqui a gente começa agora a nossa brincadeira. Somente ter o conhecimento e sabedoria de Deus não lhe garante que você irá bem em sua vida. É necessário guardar o seu coração, pois sem o conhecimento e sabedoria de Deus, não sabemos o que é guardar o coração. Porque guardar e como guardar, e por consequência, já estamos fadados a viver uma vida desalinhada e fora da vontade de Deus. Então se aquele que caminhava e era segundo o coração de Deus, amava a palavra de Deus, não saía da presença de Deus, por não guardar o coração se desviou, e aquele que tinha sabedoria proveniente de Deus, por não guardar o seu coração, também se desviou. Agora imagina aquele que não lê a palavra de Deus, não tem a sabedoria do céu, não tem zelo e amor pela presença de Deus, e não se envolve com a palavra de Deus.
Aí, e essa é a pergunta, como está a tua dieta bíblica? Como está as nossas decisões? Elas são mais pautadas pelo que a palavra de Deus diz, ou até mesmo pelo que um pregador diz, ou até mesmo porque a convenção diz, ou porque o nosso coração diz? O que guia os nossos passos? Então, minha proposta nessa manhã é nos explicar a importância de guardarmos o nosso coração para vivermos uma vida guiada e alinhada com a vontade de Deus. E o primeiro ponto que eu queria falar é o que é guardar o coração. Guardar, nesse contexto, significa proteger. Estamos juntos? E coração é muito interessante, porque ele significa homem interior. Mente, vontades, desejos e emoções. No Antigo Oriente, ele era considerado como a própria essência do ser de uma pessoa. Eu quero que você grave isso, grave essa palavra essência. Então ele está falando, guardar é proteger. Como é que protege? Você, por talvez, cria uma barreira, proteger para com que ninguém chegue ali, sim ou não? E também protege para com que nada saia, também, né? Que não esteja de acordo com a vontade de Deus. Mas ele está falando, você está protegendo a sua mente, as suas vontades e as suas emoções, que é o âmago do ser humano, é a essência do ser humano. Então, guardar o coração significa proteger a essência do ser humano, proteger nossas vontades, emoções, pensamentos, de gerarem impulso que nos fazem desviar dos preceitos de Deus, da sabedoria e da vontade de Deus. O que o escritor de Provérbios está dizendo é que nós precisamos seguir, estudar e viver pela palavra de Deus, que é a base para vivermos bem, mas precisamos cuidar o que é gerado em nossa mente, em nossa vontade e em nossas emoções. Porque se tem algo que pode nos desviar e nos fazer errar no caminho e nos fazer sair da vontade de Deus, são os maus impulsos gerados em nossos corações. Faz sentido? Quantos estão aqui junto comigo? Para quantos isso é uma verdade? Para mim, total. Para mim é muito verdade. Então, um dos grandes erros que cometemos como cristãos é que cooperamos para que sejamos levados pelos maus impulsos do nosso coração, é não termos desejo de conhecer e estudar a palavra de Deus. Estou sendo retórico nessa parte, ou até mesmo prolixo, para que a gente saia com esse princípio bem estabelecido. E esse conselho nunca fez tanto sentido como nos dias de hoje. Vivemos em uma cultura e sociedade que é movida por suas vontades, por suas emoções e pelos seus pensamentos. Quantos concordam isso comigo? Hoje em dia as pessoas vivem para aquilo que sentem. Eu sinto que eu sou isso, e acabou. É isso. Eu sou o que eu sinto. Sinto que eu sou uma parede, eu sou uma parede. É ou não é? As pessoas também elas vivem pelas suas vontades, seguindo seus desejos e paixões, que cada dia mais as consomem e as destroem, por não terem onde comparar e discernir o que estão sentindo. As pessoas elas têm vontade, elas têm desejos, e por elas não terem referência para medir o seu coração se aquilo faz sentido para a sua vida ou não, elas simplesmente seguem as suas vontades e as suas paixões. E se elas seguem alguma referência, elas não seguem uma referência bíblica, obviamente, uma fonte que é genuína e que ela é verdadeira. Ela sempre vai buscar uma fonte que coopera com aquilo que ela já está sentindo ou já está pensando. Faz sentido? É muito mais fácil quando eu tenho desejo no meu coração, tentar me aconselhar com alguém ou tentar pegar exemplos de alguém que já está vivendo aquela realidade para fundamentar o desejo e a vontade que eu estou sentindo no meu coração. Mas nós sabemos muito claramente que só existe uma única verdade, e é a palavra de Deus. Se você não seguir as suas vontades, as suas paixões e os seus pensamentos, e não medir e ter referência sobre a palavra de Deus, grande chance é que você está indo por um caminho errado. Faz sentido? Pessoas também que simplesmente vivem vivendo pelos seus pensamentos, pelos seus achismos, pelas suas filosofias, e que também não comparam com a verdade de Deus, que é o Senhor de toda a terra, que estabeleceu a verdade do mundo, para que o mundo funcionasse bem, e para que eu e você funcionasse bem em nossas vidas. Não seguimos a palavra de Deus, seguimos apenas o nosso pensamento. E ainda que isso é algo que entendemos e compreendemos de um mundo ao qual não conhece Jesus, o cenário fica ainda mais trágico quando isso acontece dentro da igreja, com pessoas que conhecem a Jesus, aceitaram a Jesus, porém continuam querendo viver de acordo com as suas vontades, paixões e pensamentos. E a pergunta para você aqui é: como você tem preservado o seu coração? Como que você tem protegido o seu coração? Sabe, como você tem protegido as suas emoções, os seus impulsos, as suas paixões, os seus pensamentos? Na semana retrasada, eu acho que na semana passada, a gente falou sobre ansiedade no culto fé, a gente falou sobre o tipo de pensamentos que a gente tem que colocar na nossa mente.
que lá Paulo fala em Filipenses 4, tudo aquilo que é puro, verdadeiro, tudo aquilo que é legítimo, tudo aquilo que é digno de adoração. Isso é uma forma de alimentarmos a nossa mente. Mas como nós estamos protegendo os nossos pensamentos, colocando um escudo para que pensamentos que estão contrários à vontade de Deus entrem na nossa mente, e também colocando um escudo para que pensamentos gerados na essência do nosso ser humano, que não vão contra a palavra de Deus, não saiam da nossa mente e se externalizem como ações. Faz sentido? E qual é a comparação que você faz com a palavra de Deus quando impulsos são gerados no seu coração? Isso é muito interessante. Quando você sente uma disposição para alguma coisa na sua vida, um trabalho, um relacionamento, talvez uma mudança de estado, uma mudança de cidade, uma mudança que você quer fazer na sua vida, quando você sente impulso gerado no seu coração sobre alguma coisa, você consulta a palavra de Deus. Deus, ele é a sua primeira consulta ou ele é a sua última? Faz sentido isso? Eu falo para vocês, 3 semanas atrás, eu estava em casa com a Mariana, e aí eu falei assim, cara, estou com uma vontade de fazer tal coisa. Só que, biblicamente falando, não existe nenhum versículo que fale que aquela coisa pode ou não pode fazer. E eu falei assim, cara, não tem respaldo bíblico, mas tem um árbitro no meu coração, nós vamos falar mais para frente. Eu falei, quer saber, eu vou pesquisar, deixa eu ir nos meus livros, deixa eu ir na minha caixinha de ferramenta. E na caixinha de ferramenta não tinha nenhuma coisa que fundamentasse eu agir e fazer daquela forma. E aí, só que no final do texto dizia assim, porém, não há argumentação bíblica dizendo que você pode fazer isso. Porém, apenas ter a dúvida no coração se você pode ou não pode, já é um bom indicativo que talvez você não deveria. E eu peguei o gancho e falei, ok, Senhor, se o Senhor não me disse sim, provavelmente é não, então amém, não farei, glória a Deus por isso. Eu sondei meu coração, falei, Senhor, tira de mim isso e bora para frente. Quantos de nós temos essa atitude? De sondar aquilo que nós vamos decidir. Às vezes a gente quer ter Deus como avalista das nossas decisões. Né? Decidir, agora avalia aí, Senhor. Só bato, faz que vai dar certo. Então, guardar o nosso coração é proteger os impulsos que acontecem dentro de nós, baseados sobre a palavra de Deus. E aí o segundo ponto, por que devemos guardar o nosso coração? Porque dele depende toda a nossa vida. Depender aqui, essa palavra quer dizer fonte. Tudo o que corresponde à sua vida flui do que é gerado em seu coração, mente, vontades e emoções. Então, a essência do nosso ser, e agora porque eu falei sobre a essência, tudo que é gerado no seu coração são as fontes que vão fluir sobre todas as áreas da sua vida. Por isso que guardar o nosso coração é importante, porque toda a nossa vida depende do que é gerado no nosso âmago e na nossa essência. Boas escolhas que vão durar para a vida inteira vão ser geradas no seu coração. Maus escolhas que vão durar pela vida inteira vão ser geradas no seu coração. Sabe, muitas vezes eu vejo as pessoas por paixões, vontades, elas estão entrando em lugares que não deveriam entrar, fazendo coisas que não deveriam fazer, deixando de fazer coisas que deveriam fazer, interrompendo processos que Deus está fazendo, entrando em processos que Deus não pediu para você entrar, e também tratando aquilo que é santo e que é de Deus como, não, essa não é a vontade de Deus para mim não, porque parece ser difícil, ou você não quer ir por essa estrada, e aonde parece ser fácil ou agradável aos teus olhos, essa é a vontade de Deus para mim, mas sem respaldo nenhum, você se joga sobre isso, e aí então causa consequências nas nossas vidas, sendo boas ou negativas, mas que partiram daquilo que foi gerado no nosso coração. Só que se as coisas dão bom, nós falamos, glória a Deus por isso. Mas se as coisas dão ruim, que na grande maioria das vezes dão ruim, quando nós seguimos apenas o nosso coração, nós colocamos a culpa em Deus. E trazendo para a realidade prática da nossa vida aqui, uma das coisas que a gente mais ouve, por isso que eu quis trazer essa palavra nessa manhã é, gente, Deus, como eu disse, estabeleceu uma palavra para a gente seguir. A forma que Deus vai falar no seu coração vai ser através da palavra e do Espírito Santo. Eu acho que chegou o momento de nós pararmos com aquela história, estou sentindo. É menos estou sentindo e mais assim diz a palavra. Estou sentindo de Deus que esse é o homem da minha vida. Estou sentindo de Deus que essa é a mulher da minha vida. Pô, mas Deus sentiu 5 mulheres em 6 meses? Deus sentiu 10 homens em 1 ano? A Bíblia diz que o nosso Deus não é um Deus de confusão. Sim ou não? Cara, pipoquei de trampo 5 vezes em 2 meses. Ah, não, mas Deus falou que aquele era o meu trampo. A outra semana, não, Deus falou que esse aqui. Não, mas era esse aqui.
carreira é a mesma coisa, relacionamentos é a mesma coisa, igreja é as mesmas coisas, tudo é o sentir de Deus. Irmão, nós temos que mover por uma palavra de Deus. Todo ser humano, homem e mulher da Bíblia, se moveram por uma palavra de Deus. Se você não tem palavra, não se move. Se não tem uma palavra e uma confirmação do Espírito, não se move. Você entende? Você pode estar interrompendo coisas que Deus está fazendo na sua vida. Às vezes é tratamento de Deus. O fato de você estar num lugar e não estar gerando o fruto que você espera, não quer dizer que não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é até mesmo no deserto. Sim ou não? Porque está tendo tratamento. Isso é uma coisa muito importante. Hoje a gente quer se mover pelaquilo que nós estamos sentindo no nosso coração. E aí que está, o diabo sabe disso, irmão. O inimigo acabou aquele negócio de botar barreira na tua casa, às vezes acontece, mas de fazer você quebrar o teu carro para te desestruturar, de fazer você passar fome, às vezes, o devorador, de fazer você ter necessidades financeiras, acontece ainda. Mas ele já mudou, é a era da inovação, ele também inovou. Ele sabe que hoje em dia nós temos preguiça de estudar, preguiça de buscar de Deus, preguiça de ter tempo com Deus, preguiça de estar com Deus, nós queremos mais fazer as nossas coisas do que fazer as coisas de Deus, e ele sabe, se eles estão nem aí para a palavra de Deus, e eles estão querendo viver por emoção, por impulso, por vontades, deixa eu colocar uma vontade que é parecida com a de Deus, para com que eles sejam confundidos. Eu aprendi uma frase uma vez, que 5 minutos antes do ótimo de Deus, o diabo te apresenta o bom, para você achar que é de Deus. Faz sentido? Mas talvez não seja. Tem aparência de bom, mas não é bom. Isso se envolve em todos os lugares da nossa vida. Faz sentido? É uma proposta de trabalho legal, uma proposta de emprego legal, é uma proposta de ir para um lugar legal, é uma pessoa que é bacana, eu acho que essa pessoa é agradável de Deus. Sabe? Toda decisão, tudo aquilo que for gerado no seu coração, nós precisamos medir com a palavra de Deus, porque ele está falando que o coração é a essência do ser humano. E aqui eu quero trazer o entendimento para mim e para você. Gente, nós sabemos pela própria palavra de Deus que por causa do pecado original, a essência do ser humano foi corrompida. A essência do ser humano foi corrompida. Existe a vontade de Deus e a vontade do pecado em nós. Faz sentido? Então nós já aprendemos, várias vezes eu falo isso, nós ganhamos 3 presentes do pecado na queda: incredulidade, cobiça e o orgulho. Então a incredulidade, ela corrompeu os nossos pensamentos, a cobiça corrompeu as nossas emoções. O orgulho, ela corrompeu os nossos pensamentos, que a gente tem pensado mais em nós do que no cosmo, nas pessoas, no sistemático. Faz sentido? Então, todas as vontades, paixões, pensamentos e desejos, emoções que geram no nosso coração, precisam ser avaliadas com a palavra de Deus, que é imutável e é verdadeira, porque dentro de mim existe uma guerra da vontade de Deus e a vontade da carne. Então, tudo que eu sinto, tudo que eu penso e tudo que as vontades e desejos que surgem no meu coração, pode ser sim apontados para Deus, mas pode ser também que não. Eu preciso validar. Sim ou não? E aí eu queria finalizar trazendo para nós passos práticos de como nós podemos guardar o nosso coração. Deus está falando com alguém aqui essa manhã? Sim ou não? Faz sentido ou não? Oi? Está falando até demais, então eu vou parar. Faz sentido ou não? Sabe, vou falar para você, a gente aqui na Austrália quer empreender. Aqui na Austrália a gente quer frutificar, a gente quer ser plantado nesse lugar, a gente quer gerar bons relacionamentos, a gente quer crescer aqui nesse lugar, e glória a Deus por essa terra, sabe? E Deus, eu acredito muito que Ele vai colocar um desejo específico no coração de cada um. Só que se a gente ficar procurando demais para tentar encontrar Deus, sem ser na sua palavra, sem ser no seu secreto, sem ser no seu tempo com Ele de relacionamento com Deus, a chance é que nós não vamos encontrar. Eu vou abrir aqui várias opções, e aquilo que, que eu olhar assim, e se na tela piscar 3 vezes é a vontade de Deus, sabe? Vou abrir aqui a Bíblia e nesse versículo botar o dedo, se falar, te converte. Não é de Deus, não. Faz sentido? A gente sai para correr para fazer as coisas e pedir para que Deus confirme para nós. A verdade é que nós precisamos correr para Deus, para que Ele nos mostre aonde a gente tem que ir e a gente se mover por essa palavra. Faz sentido? Sabe, tem ministérios grandes que Deus já entregou para você e você não está vivendo aqui agora porque você está querendo viver outro que não é a vontade de Deus. E você não vai frutificar porque essa não é a vontade de Deus, mas é um desejo do meu coração, você não deve viver pelos seus desejos. Faz sentido? Tem uma parcela de Deus para você na sociedade que é só sua, porque para cada um Deus tem a sua parcela, e você não está desfrutando porque você está sentindo que é outra.
Tem um casamento de Deus para você, cara, uma família de Deus com princípios bíblicos, que para você viver, mas você está sentindo que é outra pessoa. Parâmetro para a sua vida. Vou casar. Essa pessoa que eu estou me relacionando, segue a Deus? Não. Acende no alerta. É cristão, mas vive o cristianismo? Não. Acende alerta de novo. Sabe, tem desejos, tem planos de Deus? Não. Sonha as coisas de Deus? Não. Faz sentido com a sua vida? Não. Então, irmão, não. Ah, Jonathan, mas Deus pode fazer coisas diferentes. Pode. Sabe, eu falo a minha história. Eu conheci a Mariana 5 dias antes dela vir para a Austrália. Nossa, então você está falando que tem que esperar a voz de Deus, mas tu foi acelerado. Mas quando eu fui conversar com a Mariana, eu senti um impulso de conversar com ela. Não falei que foi Deus. Eu chamei ela para conversar, a gente conversou toda aquela semana, e ela veio para a Austrália no domingo. E eu senti no meu coração de falar assim para ela, olha, se for da vontade de Deus, em 6 meses eu estou lá. Foi o que eu falei para ela. Nesses 6 meses que eu fiquei no Brasil, eu não fiquei simplesmente falei assim, eu vou. Coloquei diante de Deus, conversei com os meus pais, perguntei o que eles pensavam sobre isso, comecei a orar com o Senhor e comecei seguindo, fazendo a obra de Deus naquele lugar. Deus, se for da sua vontade, o Senhor fará. Eu já falei aqui, Deus abriu portas de finanças, dinheiro que apareceu para poder vir para a Austrália, Deus abriu caminhos para vir para a Austrália, Deus abriu situações para que eu pudesse chegar aqui antes dos 6 meses, cheguei em 5 meses. E toda a ligação que eu fazia com a Mariana não era sobre, ai, eu te amo. Era sobre, e aí, o que Deus está falando no teu coração? E aí, você acha que é de Deus para a gente? E aí, quando nós chegar aí, nós sabemos, somos cristãos, chegar aí tem que casar. Ei, chegar aí nós temos que viver a vontade de Deus. Ou chegar aí nós não vamos se perder em obra, não. Não que a obra seja errado. Se você está trabalhando na obra, glória a Deus pela sua vida. Não estou criticando o trabalho, mas às vezes a obra brilha mais do que a vontade de Deus na sua vida. Então eu falei, mas o que é a vontade de Deus para nós? É essa. Então está tudo pautado pelo que a palavra de Deus diz e o Senhor está confirmando. Então, bora para cima. Faz sentido? Qual que é a sua métrica para decidir tomar decisões na sua vida? No que você está pautado para decidir sua vida? Então, o primeiro passo que nós precisamos fazer para guardar o nosso coração é através do exemplo de Jesus. Qual é o exemplo de Jesus? Eu só faço o que o meu Pai faz. Eu só vivo pela vontade do meu Pai. Primeira coisa que nós precisamos para guardar o nosso coração, seguir o exemplo de Jesus. Está na palavra de Deus. Jesus andava dessa forma, Jesus fazia dessa forma, isso é um caráter de Jesus, é algo intrínseco no jeito de Jesus, era como Jesus tomava decisão, eram caminhos que Jesus tomava sobre relacionamentos, sobre decisões de sua vida. Sim, então há um grande indício de que você pode tomar essa decisão na sua vida. Segundo passo, através do conhecimento da vontade de Deus, através da Bíblia. Se a palavra de Deus ela está te dando respaldo sobre aquilo que está sendo gerado no seu coração, você então tem uma boa indicativa de que essa é a vontade de Deus para aquilo que você vai fazer. E o terceiro e principal é através da confirmação do irmão que traz a profecia no culto. Claro que não. É através do Espírito Santo. Através da confirmação do Espírito Santo. Você busca a confirmação do seu irmão que está do seu lado, mas não busca a confirmação do Espírito Santo. Você espera, Deus usa alguém para falar comigo. O próprio Espírito de Deus está dentro do teu coração e quer falar contigo 24 horas por dia, você não ouve. Então nós precisamos criar um conselho no nosso coração para tomar decisões. Qual é o primeiro conselho? Palavra de Deus, está na Bíblia, bom indicativo. Mas também não se limita a isso, porque Salomão e Davi só se pautaram na palavra e deu ruim. Segundo indicativo, é exemplo de Jesus. Jesus vivia sobre essa verdade. Faz sentido com aquilo que Jesus é? Amém. E terceiro, confirmação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai trazer paz no seu coração. O Espírito Santo vai direcionar você. Sabe por quê? Porque a palavra diz que é o Espírito de Deus que sonda o coração do homem. Ele sonda a Deus, porque ele é o Espírito do próprio Deus, e ele sonda o coração do homem para saber se a vontade do homem está alinhado com a vontade de Deus, e aí então ele confirma no meu coração e no seu coração. Faz sentido? Nós temos o maior conselheiro, que é o próprio Espírito Santo de Deus, dentro do nosso coração, e a gente não usa ele. Sabe o que a gente usa ele? Xaramanaia. A gente usa ele para expressão no culto. A gente usa ele para curar. Vai! Hadouken! Deixa eu falar para você. Vou acabar aqui. Os apóstolos, eles manifestavam o poder de Deus. Mas eles eram tão espirituais
porque quando eles chegavam nas igrejas, plantavam igreja, manifestavam o reino de Deus, eles manifestavam, Paulo fala, não cheguei com vãs filosofias e doutrinas dos homens, mas cheguei com o Espírito e com o poder de Deus. O Espírito de Deus é a presença de Deus, e o poder de Deus é quando a palavra genuína e verdadeira de Deus entra no seu coração e quebra as cadeias do teu ser e te traz uma revelação sobre a verdade de Deus. Não é apenas chegando com o emocionalismo da palavra de Deus, ou com aquilo que a gente vê hoje sobre o Espírito Santo. E eu vou acabar aqui, o inimigo sabe disso, e é por isso que ele tem levantado até mesmo homens e mulheres atrás de um púlpito com aparência de Bíblia, com aparência de Deus, para trazer aquilo que você quer, para ajudar você a atingir aquilo que está no teu coração, mas atingir o que está no teu coração pode estar te colocando quilômetros de distância de Deus. Pode estar colocando você à distância de Deus. E sabe qual é o mais incrível disso? Que quando a gente fala, hoje o culto é de arrependimento, vem 15 pessoas, hoje o culto é da prosperidade, a igreja fica filas sobre isso. Porque a gente quer o quê? As nossas vontades e as nossas paixões, guiados pelaquilo que gera no nosso coração, mas a gente não quer a vontade de Deus. Crente vive pelaquilo que ele acredita e quer conquistar. Filho vive pela vontade de Deus e obedece, mesmo que não seja satisfatório para você. Então, o que Deus está falando para mim e para você é: você quer viver bem na sua vida, você quer ser guiado na sua vida, você quer ser próspero no seu trabalho, na sua família, você quer ser próspero nos lugares aonde Deus tem te plantado, seja fiel à palavra de Deus, ouça a voz do Espírito Santo e obedeça ao Senhor. Bote o teu coração abaixo da vontade de Deus e siga pelaquilo que o Pai fala, pelaquilo que Deus fala, amém? Então, guarda o seu coração, protege. Toda vez que surgir algo, coloca diante de Deus, busca na palavra, ora ao Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para você, não teve uma palavra de Deus que Deus lançou sobre alguém que Ele não confirmou. Ele vai confirmar no seu coração. Toda a profecia que foi derramada sobre alguém era comum naquela época, antigamente, do homem que recebia a profecia, ele pedia um sinal de Deus, e Deus nunca deixou uma profecia sem sinal. Então, sabe, pede a Deus. Deus, tem isso no meu coração, o que a tua palavra diz é isso? O que o teu Espírito confirma no meu coração? Confirma em mim, Espírito Santo, traz agora um sinal para mim. Aí sim, grande parte das vezes, Deus vai usar alguém no culto, um irmão, para trazer e falar: sabe aquilo que está no teu coração? Deus diz assim para você, é uma confirmação daquilo que você já está gerando com o Senhor. Tem pessoas que só estão vivendo por profecia. O irmão disse para mim que é isso e eu vou viver isso. Irmão, o irmão não está conseguindo ouvir a voz de Deus para a própria vida dele, vai ouvir a voz de Deus para a tua? Faz sentido? Não quer dizer que Deus não possa usar a vida dele. Deus pode usar a vida dele, mas para confirmar e trazer uma verdade que já está ativa na sua vida. Não para trazer algo que você já não sabe. Sabe, antigamente Deus falava por profetas. Hoje Ele colocou o Espírito para falar dentro do meu coração e do seu. Antigamente eles precisavam de um representante diante de Deus. Deus colocou o seu representante dentro do meu e do seu coração. Hoje nós não estamos distante de Deus. Hoje Ele está dentro de nós. Faz sentido? Então, que guardemos o nosso coração para não andar pelaquilo que sentimos, mas para andar pela palavra de Deus, pela confirmação do Espírito, para com que tudo aquilo que nós fizermos seja gerado no coração de Deus, porque o êxito daquilo que nós vivemos, então, aponta a glória para Deus. Aquilo que nós vivemos e fazemos, então, mostra o Deus que nós servimos e a bondade do nosso Pai. Uma vez que você é filho de Deus, você disse naquela água: já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Foi crucificado as minhas paixões com a minha carne, foi crucificado as minhas vontades com a minha carne. Agora eu vivo para fazer a vontade do meu Pai e viver pela vontade de Deus. A minha vida agora não é mais minha, é do Senhor em mim. Já não vivo mais para mim, mas eu vivo para a glória de Deus. Não adianta nós usarmos essas palavras, mas a nossa vida não refletir isso. Não adianta nós falarmos que amamos a Deus, mas não sabemos o que o nosso Pai fala. Não adianta nós falarmos que queremos viver de Deus, mas não sabemos nem o que o nosso Pai quer. Não adianta que o meu futuro é para a glória de Deus, mas você não sabe nem o que te espera lá na frente. Então, nós precisamos voltar para a base. Palavra e confirmação do Espírito. Menos emoção, menos vontade e mais assim diz a palavra de Deus. É dessa forma que nós guardamos o nosso coração e vivemos uma vida de acordo com a vontade de Deus. Amém? Feche os olhos, deixa eu orar por você. Pai, obrigado por essa manhã e por essa palavra, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por nos trazer, Senhor Jesus, a consciência, Pai, de que nós vivemos, Pai, pela palavra que sai da sua boca. Nós vivemos pela orientação do seu Espírito. Que seja em nós o mesmo modelo de Jesus, Pai.
que, Senhor Deus, lia, estudava a Tua palavra e separava tempo para estar diante com o Senhor, para ouvir a confirmação e direcionamento do Teu Espírito. Nós vemos no livro de Atos, até mesmo quando Paulo queria ir para algum lugar, o Teu Espírito falava, não é tempo ainda, e eles obedeciam, e quando eles seguiam o Espírito, Pai, a colheita era ainda muito maior e melhor do que eles pensavam e imaginavam. Pai, eu oro para que nós sejamos uma geração, Senhor Jesus, de homens e de mulheres pautados pela Bíblia, pautados pela palavra de Deus. Nos ajude a guardar os nossos pensamentos, nos ajude a guardar as nossas vontades, nos ajude a guardar as nossas emoções, nos ajude a proteger, Seu Deus, e levar diante do Teu conselho, diante do exemplo de Jesus, diante da palavra de Deus e diante do Espírito Santo. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos guardado e nos sustentado. Pai, nos perdoa se até aqui nós temos confundido a Tua palavra e temos colocado tantas coisas na conta do Espírito Santo. O Espírito Santo me disse, eu senti de Deus, eu senti do Espírito Santo. Pai, nos perdoa por usarmos o Teu nome em vão e a Tua palavra sem fundamento, Pai. Mas em nome de Jesus, a vontade do Senhor é que todo o Teu Filho viva uma vida alinhada com a Tua vontade, que todo o Teu Filho seja guiado pelo Senhor e que todo o Teu Filho resplandeça a glória do nosso Deus maravilhoso, justo, santo, que tem somente planos e sonhos de um futuro bom, planos e sonhos de vida e não de morte. Por isso nos ensina, Pai, a mortificar as nossas paixões, Senhor Deus, e viver pela Tua vontade. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que a partir de hoje, Senhor Deus, vão ser gerados no coração dos Teus filhos, Pai, sonhos, vontades, desejos, impulsionamentos, direcionamentos partidos do trono de Deus. Quando eles, Pai, começarem a amar e ler a Tua palavra, os olhos deles vão começar a brilhar, as coisas vão começar a ficar mais claras, Senhor Deus, as estradas começaram a se tornar mais limpas, Pai, e o Teu Espírito Santo trazendo fogo, calor, confirmação, direcionamento, Pai, e ainda que eles não tenham certeza, e ainda que eles até mesmo se questionem, o Teu Espírito trará paz, guiando eles para o centro da Tua vontade, Senhor Jesus. E nós oramos e pedimos, Pai, cessa todo e qualquer interferência do inimigo, colocando paixões e desejos que não provêm do Senhor. Pai, verdadeiramente nos ensina hoje a guardar o nosso coração, Pai, a sondar o nosso coração. Se a Tua palavra, como nós proferimos muitas vezes, Pai, nós somos o que a Tua palavra diz que nós somos. Nós temos o que a Tua palavra diz que nós podemos ter, e nós só fazemos o que a Tua palavra diz que nós podemos fazer. Que essa seja a verdade que nos move como igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém.